A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Mateus, capítulo de número 26 e versículo de número 40, que diz assim: E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: Então, nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Estas palavras aqui foram ditas pelo próprio Senhor Jesus. O nosso mestre, o nosso amigo Jesus, ele disse aqui aos discípulos que estavam com ele, ali no monte, orando, que eles pudessem vigiar e orar, para não entrar em tentação. Jesus estava em oração e os discípulos estavam dormindo. E Jesus os repreende por isso, porque naquele momento era momento de vigilância e oração. Tinha algo que estava para acontecer, Abadaraia. Você sabia que tem coisas que podem ser evitadas se você vigiar e orar? Ribianchurabaia. Tem coisas que podem ser realmente, desfeitas se você colocar na vigilância a sua vida e na oração. Pedro poderia não ter negado Jesus se ele tivesse vigiado e orado neste momento. Você vai ver aqui que os 3 discípulos estavam com Jesus: Pedro, Tiago e João. Mas Jesus, ele fala claramente, cita o nome de Pedro. Ele diz aqui no versículo de número 40, e voltando-se para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro. Ó com quem ele fala, com Pedro. Tava lá Tiago e João. Mas Jesus se direciona diretamente a Pedro. Todos estavam dormindo. Mas Jesus fala claramente com Pedro: Então nenhuma hora pudestes vós vigiar comigo? Ou seja, era um momento de vigilância para os discípulos. Era para que eles estivessem vigilantes, porque algo estava para acontecer. Principalmente na vida de Pedro. Pedro iria negar ao Senhor 3 vezes. Se Pedro vigiasse e orasse, Pedro teria sido poupado daquela dor, daquele sofrimento de chorar amargamente por ter negado o mestre. Aqui nós aprendemos, irmãos, que o Senhor nos chama a orar, a Badaraia. E às vezes a gente não obedece. Declare comigo: eu vou deixar tudo quando o Espírito Santo mandar eu orar, e eu vou obedecer. Eu vou deixar tudo quando o Espírito Santo mandar eu orar, eu vou obedecer. Deixa o que você estiver fazendo, meu irmão. Tá lavando o prato, minha irmã? Deixa. Tá limpando a casa? Deixa. Darabadaraia. Tá fazendo alguma coisa no seu trabalho? Pois vai no banheiro e ora. Porque quando o Espírito Santo, quando Jesus nos alerta para que a gente esteja em oração e vigilância, ele sabe o que o inimigo tem preparado. Ele sabe, Rabadaramandaraia, o que o inimigo tem planejado. Ele sabe o que o inimigo tem arquitetado. E eu vou lhe dizer uma coisa: o inimigo arma ciladas para tentar destruir os propósitos de Deus. E tem pessoas que estão me ouvindo agora, que o Senhor está cobrando de você mais vigilância, porque Ele tem uma obra contigo, como Ele tinha com Pedro. Ele te chamou para algo mais particular, Rabadaraia. E a Bíblia diz que quanto mais é dado, mais é cobrado, Rabadaramando Cantarasturabaia. Pedro seria um dos discípulos, irmãos, que se destacaria grandemente na terra, ganharia muitas almas. Pedro foi o único discípulo que Jesus chamou de pastor. Pedro teria uma grande eloquência, falaria de uma forma extraordinariamente, com uma grande sabedoria, que somente Deus poderia dar para ele, porque ele era um pescador. Ele não era um homem culto, sabe? Então Deus ia derramar sobre Pedro uma grande sabedoria. E Pedro precisava vigiar, porque o inimigo estava se aproximando para fazer Pedro negar a Jesus. O próprio Jesus vai dizer assim: ó Pedro, Satanás te pediu para te cirandar como trigo, mas eu roguei ao Pai por ti, para que a sua fé não desfaleça. O que é que Jesus estava dizendo? Pedro, tu não está preparado. Pedro, tu ainda vai se converter, mas tu ainda não está convertido, Rabadaraia. E Deus está conversando com pessoas aqui, te alertando e dizendo para você: vigie e ore. O próprio Jesus vai dizer que a carne é fraca. Quem está dizendo isso é a irmã Débora? Não, é por isso que você tem que fugir da aparência do mal. Nós precisamos fugir da aparência do mal, porque a nossa carne é fraca. A nossa carne, ela quer realmente as coisas carnais.
Ela não quer algo espiritual. Quando você jejua, você sente fome, né? Assim, porque a carne quer comer. A carne não quer saber de jejum, não é verdade? Quando você levanta na madrugada para orar, sua carne quer dormir. E você levanta lutando contra a carne, não é assim? Quando você está em oração, tem momentos que você está cansado, você tem mil e uma coisa para resolver, mas quando você tira um tempo para orar, é porque você está realmente parando aquilo que era da sua vontade, do desejo da sua carne e fazendo o que Deus designa para a sua vida. Se a gente andar vigiando, porque primeiro vem a vigilância, depois vem a oração, não adianta você orar toda hora, mas tu não vigiar. Primeiro vem a vigilância. Jesus vai dizer para os discípulos, vigiar e orar. É primeiro vigiar e depois orar. Jesus não disse orem e depois vocês vigiam. Não, é primeiro vigia, primeiro a vigilância para depois a oração. Porque se você estiver em vigilância, em oração, nada vai conseguir lhe derrubar. Nada vai conseguir lhe destruir, porque você está vigilante. Ele biandará, canta lamante urabaia. Deus está chamando gente aqui a vigiar. Declare comigo, eu vou andar em vigilância e na oração por esses dias. Eu vou andar na vigilância e na oração por esses dias. Irmãos, nós temos que andar sempre. Mas tem fases na nossa vida que Deus nos alerta mais. Que Ele sabe o que o inimigo tem armado por esses dias contra ti. Tem momentos que a gente tem que vigiar mais, que a gente tem que redobrar a atenção, a vigilância, a oração. E Deus está chamando pessoas aqui a redobrarem a oração e a vigilância. Uma nova fase na vida dos discípulos ia se iniciar. Porque aqui ia começar uma fase muito difícil, a qual Jesus não estaria mais com eles fisicamente. Jesus iria para o Pai. E os discípulos iriam caminhar agora com o Espírito Santo, mas fisicamente eles não iam ter mais Jesus com eles. Eles iriam ter que ter a maturidade de caminhar. Eles iriam ter que ter a maturidade de estar no centro da vontade de Deus sem ter Jesus fisicamente com eles. E não ia ser fácil. E Jesus estava chamando os discípulos ali a aceitarem a nova fase. A realmente se prepararem. Porque Deus está dizendo para pessoas que estão me ouvindo, o tempo de mordomia, minha filha, está passando, viu? Está chegando uma fase de responsabilidade. Meu filho, está passando uma fase de mordomia na tua vida, uma fase de responsabilidade maior está chegando. Os discípulos andavam com Jesus, aprendiam de Jesus, era muito lindo, só aprendendo. Mas estava chegando o tempo em que os discípulos iam precisar colocar tudo em prática. E é isso que Deus está dizendo para você. É por isso que Ele está requerendo mais vigilância, mais oração, porque o tempo de colocar algumas coisas que você aprendeu com Jesus em prática é chegado. O tempo de colocar algumas coisas, sabe, em prática é chegada na sua vida. E você precisa entender que quando chegam novas fases da nossa vida, quando os céus vai entregar coisas maiores, Ele vai requerer mais da gente. É como eu falei, algumas coisas poderiam ter sido evitadas se houvesse vigilância e oração na vida de Pedro. Jesus fala com ele claramente, não pudeste vigiar em nenhum momento. E o Senhor fala o nome dele claro, Pedro. Ele não diz discípulos, ele não diz Pedro, Tiago e João, ele diz Pedro. Se você orar, algumas coisas serão evitadas na sua vida. Se você orar, algumas cadeias serão quebradas na sua história. Daramanturabaia. Se você orar, aquilo que o inimigo tramou vai perder as forças contra você. Quantas vezes, irmãos, eu estava fazendo alguma coisa no meu dia a dia, na minha rotina, e ouvi a voz do Espírito Santo dizer, deixa tudo e vá orar. E assim eu me colocar no joelho e depois compreender porque eu me coloquei no joelho naquele momento. E depois entender que tinha alguma coisa sendo armado, preparado, arquitetado, planejado, ou contra mim ou contra os meus. E Deus naquele momento, pela minha obediência, quebrou o laço. Obedeça. Obedeça, porque se você vigiar e orar, você não cai em tentação. Você pode dizer assim, mas irmã, tá repreendido. Esse negócio de tentação em nome de Jesus, porque eu não vou cair, meu irmão e minha irmã, glória a Deus. Mas se você não estiver fortalecido na oração e na vigilância, você pode cair sim. Porque o próprio Jesus disse aqui, você precisa se fortalecer, vigiar e orai. Para que não entreis em tentação, não é só dizer que você consegue, porque não é pela sua própria força que você vence, Irabadaraia. Declare comigo, eu vou vencer no jejum e na oração e na vigilância. Eu vou vencer no jejum, na oração e na vigilância. O negócio é tão sério que eu não estava falando nem de jejum e o Espírito Santo agora me direcionou a falar de jejum. A Bíblia diz, aleluia, que o próprio Jesus vai dizer que tem castas de demônios que só saem com jejum e oração. Além da vigilância e da oração, Deus está chamando gente aqui a jejuar. Rabadaraia.
Não precisa você jejuar 12 horas, 24 horas, não. Você vai jejuar o tanto que você suporta. Se você toma medicação, você vai conversar com Deus, Deus vai lhe dar estratégias. Mas saiba de uma coisa, tem situações, áreas aí que você só vai vencer se houver jejum, oração e vigilância. A rainha Esté e os judeus que estavam ali juntamente com Mardoqueu venceram através do jejum. Você vai observar, Rabadaramandaraia, que tem fases que são vencidas através do jejum. O rei Josafá jejuou e orou com o povo, para que aquela multidão que vinha contra ele fosse destruída. Para que aquela multidão não tivesse êxito contra a vida deles. E tem multidões que vão se levantar contra nós na nossa caminhada, que elas só vão sair do nosso caminho através do jejum e da oração e da vigilância. Vigiai, orai, jejuai, porque Deus quer te livrar. Deus quer livrar pessoas aqui de dores futuras. Deus quer livrar pessoas aqui de problemas, sabe? Problemas que haviam para lhe entristecer, para lhe abater ou até mesmo para te fazer cair. Mas se houver vigilância, se houver oração, se houver obediência, você pode ter a certeza que aquilo que havia para lhe destruir, o Senhor Deus, Ele lança por terra. Quantas amarraduras, quantas setas, quantos dardos inflamados, quantas coisas foram armadas contra ti no oculto e Deus quebrou. Quantas coisas, quantos livramentos aconteceram que tu nem sabias que estava acontecendo. E o Senhor trouxe a sua vida e te livrou. E te rabadaramandaraia, e te protegeu e te guardou. Porque Deus é um Deus que guarda o seu povo. Porque Deus é um Deus que esconde, aleluia, os servos dele. E Ele está escondendo você, Ele está te guardando, Ele está te livrando, Ele está te protegendo. O Senhor é um Deus de livramento na sua vida, na sua casa, na sua família, na sua história. Então somente esteja em vigilância, porque Deus está livrando você. E as coisas que foram armadas contra ti não vão prevalecer. Se você se colocar no centro da vontade de Deus, orar, vigiar e jejuar, pois Deus quer te dar o livramento, pois o Espírito está pronto, já disse o Senhor Jesus aqui na palavra dele, mas a carne é fraca, a nossa carne, irmãos, ela realmente é fraca e nós precisamos ter o nosso espírito fortalecido, o nosso espiritual precisa estar fortalecido para a gente conseguir vencer os desejos carnais, amém? Vamos orar em nome de Jesus, vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, que vamos estar orando por sua vida, amém? E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, coloque aqui nos comentários também que vamos estar orando por você, o nosso Deus, irmãos. Quando a gente vigia, quando a gente obedece, quando a gente ora, quando a gente se coloca no centro da vontade dele, ele realmente nos livra de armadilhas, de ferramentas, de armas preparadas contra a nossa vida que nós não imaginamos. O Senhor vê aquilo que você não vê. Por isso você precisa ser obediente. Por isso você precisa se colocar no centro da vontade do Senhor, na vigilância, no jejum e na oração. Vamos orar? Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, Senhor, para te agradecer por essa palavra. Ó Pai, é bem verdade que tem realmente situações que a gente não sabe que está sendo preparado contra a nossa vida, armado, planejado, arquitetado, meu Pai. Mas o Senhor é um Deus, meu Pai, tão fiel. O Senhor é um Deus taramandaraia, tão poderoso, meu Deus, que o Senhor nos livra, meu Pai, de tudo aquilo que o inimigo armou, arquitetou, planejou contra nós. Ele até faz o plano, ele até tenta destruir, ele até ramanchurabai decantarasto, ele até tenta derrubar, ele até tenta envergonhar, meu Pai. Mas o Senhor é um Deus de livramento, mas o Senhor é um Deus que protege, mas o Senhor é um Deus que guarda. E quando o Senhor chega primeiro e a gente vigia, Pai amado, e se coloca na posição, o Senhor não permite aquilo que foi planejado pelo inimigo contra a nossa vida acontecer, mas o Senhor quebra o laço. E eu creio, Pai, que através dessa palavra pessoas aqui vão vigiar, vão orar, vão jejuar, meu Deus, e o laço será desfeito e as armadilhas serão realmente quebradas, anuladas, meu Pai, porque o Senhor é Deus que sabe ribiandaraço decando que o inimigo tem armado, Senhor. Tu sabes quais são as armadilhas
armadilhas dele contra nós, mas uma coisa eu tenho certeza, Pai, que o Senhor é um Deus tão poderoso, Harabadaraia, que o Senhor é um Deus que vê todas as coisas, que o Senhor é um Deus que livra aqueles que guardam um propósito, o Senhor é um Deus que livra aqueles que confiam em Ti, Pai. A nossa confiança não está nos homens, não está no dinheiro, não está na nossa própria força, não está nas influências, mas a nossa força está em nome do Senhor, Pai amado. Nós sabemos que o Senhor, meu Deus, é que toma as nossas batalhas nas Tuas mãos, meu Pai, e nos dá vitória. Nós sabemos que nós só vamos ter êxito em algumas batalhas se estivermos na oração e na vigilância e no jejum, Pai. Nos ajuda, meu Deus, a vencermos as batalhas, nos ensina mais e mais a vigiar, nos dá estratégias para que possamos vencer aquilo que parecia ser invencível, para que possamos, meu Deus amado, chegar, Harabadarasto decanta e vencer, e chegar na onde o Senhor designou, no centro da Tua vontade para a nossa vida, Pai. Obrigada por este alerta, Pai, porque como o Senhor diz na Tua palavra, o Espírito ele está pronto, mas a carne ainda é fraca, Pai. Estamos em uma carne realmente que é fraca, fragilizada, mas nós, meu Deus amado, cremos um Deus que nos fortalece através do espiritual, para que a gente não caia em tentação. Eu venho te pedir, meu Deus, em nome do Teu Filho amado Jesus, que o Senhor possa estar curando aqueles que precisam de cura, que o Senhor possa estar libertando, restaurando, restituindo, abrindo porta de emprego, fechando a sepultura, desfazendo os laços, as setas, as amarraduras, os dados inflamados, aquilo que o inimigo armou, arquitetou, planejou, que em nome de Jesus perca as forças e caia por terra, meu Pai. Que o Senhor possa fortalecer o Teu povo e a Tua igreja na Tua presença, Senhor. Nós necessitamos da Tua presença todos os dias da nossa vida, meu Pai. Nós somos dependentes de Ti. Jesus, toma aqueles que estão Te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreva o nome deles no livro da vida. Perdoe as falhas, os pecados, lance nas profundezas do mar. Espírito Santo, eu te peço que o Senhor vá dando direção à vida, à história, onde deve congregar, Jesus, porque são Teus, são ovelhas do Teu pasto. Dá uma novidade de vida, dá uma nova história para esta pessoa, alegra o coração dele e o coração dela, Senhor. Que haja uma novidade, meu Deus amado, de vida, que o sobrenatural, que o extraordinário aconteça, meu Pai, e que o Senhor possa alegrar o coração dessa pessoa, meu Deus. Assim eu te peço, meu Senhor, já crendo na nossa vitória. Toma cada pedido de oração aqui nos comentários. Se for para a glória do Teu nome, eu intercedo, eu te peço que o Senhor faça o milagre acontecer, que o Senhor traga a resposta que o Teu povo tanto espera e tanto precisa, meu Deus, porque eles creem em Ti, por isso eles estão aqui glorificando o Teu nome, orando e ouvindo a Tua palavra e se alimentando, meu Deus, daquilo que verdadeiramente é necessário na nossa vida, daquilo que verdadeiramente pode nos fortalecer, que é a Tua palavra, meu Pai. Obrigada, Senhor, por tudo. Continua conosco, meu Deus, Senhor, te peço e eu te agradeço, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Deus diz para você, vigie, porque Deus tem coisas grandes para te entregar. Esteja em oração e na vigilância, porque muitas coisas podem ser desfeitas contra a sua vida se você vigiar. Que Deus te abençoe. Se você crer, recebe essa palavra em nome de Jesus. Declare amém.